Então, Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém. Podem se assentar. É algo interessante assim que o Evangelho de Mateus, ele começa, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então esses dois, podemos chamar assim, patriarcas, eles eram muito importantes para a nação judaica, tanto Abraão como Davi. E é interessante isso que no Evangelho, Jesus Cristo, o início do Evangelho de Mateus, ele é chamado de aquele que é descendente de Abraão e descendente de Davi. E não é por acaso, então, que Paulo, aqui no capítulo 4 de Romanos, ele vai e chama como testemunhas esses dois patriarcas, tanto Abraão como Davi.
dando testemunho não de uma justiça que provém de obras humanas, mas sim de uma justiça que provém da fé. Ou seja, a justificação não aquela que se dá por aquele que conseguiu cumprir todas as obras da lei, né, cujo mérito então seria de si mesmo, mas uma justificação que vem pela fé na obra que Cristo Jesus fez por nós. Então, começa aqui, né, no capítulo 4, versículo 1, né, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E essa argumentação toda aqui que Paulo, né, vai começar a fazer nesse capítulo 4, ela se volta, né, para gentios e para judeus. Em que sentido? Num aspecto um pouco diferente para cada um. Para o judeu, é para mostrar para ele, né, que havia, né, desde o início, né, na igreja, aqueles, né, que queriam fazer com que os gentios que eram convertidos, não é só a fé em Jesus, precisa ter a circuncisão, precisa guardar a lei de Moisés. A gente vê isso claramente lá no capítulo 15, né, lá de Atos. Houve toda uma discussão no início ali, né, onde, né, se provou que não, o gentio não precisa ser circuncidado, não precisa guardar a lei de Moisés para ser salvo, para ser justificado. Então, primeiro, um dos objetivos aqui é provar, né, para o judeu que, sim, a justiça ela não depende, a justificação não depende da lei, ela depende sim da graça, da fé. E o gentio, né, poderia, né, por outro lado, né, se considerar um crente de segunda categoria. Mas o que nós vemos aqui? Que pela fé em Cristo, tanto o judeu como o gentio se tornam um em Cristo, e não há mais distinção, que é o que nós vemos, né, revelado na carta aos Gálatas, carta aos Efésios, né, dentre outros textos, e aqui também. Então vamos lá. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Né? Então isso aqui pode ser interpretado de duas formas: ou nosso pai segundo a carne, no sentido, né, nós que somos né, a herança, vamos dizer que somos descendência natural de Abraão, né, pode ser interpretado dessa forma. Né? O que Abraão alcançou? Né? Pode ser interpretado dessa forma, né? Aquele que é o nosso pai, né, segundo a carne, né? Mas também essa pergunta aqui, ela pode ser interpretada de outra forma. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, segundo a carne, o que Abraão alcançou? O que Abraão alcançou segundo a carne? E é interessante que existe uma argumentação semelhante ao dessa carta, que a gente vai ver aqui nesse capítulo, né? Várias menções à circuncisão, à lei, né? A uma justiça que provém da lei, em oposição a uma justiça que provém pela fé em Cristo. E é muito semelhante à forma como Paulo usa até o termo carne, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante. Filipenses 3,3, Paulo fala assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha só, onde é que está o motivo de glória? Em Jesus Cristo. A confiança está na carne, naquilo que a gente pode conquistar conforme a carne? Não está. Não confiamos na carne. Versículo 4, olha só o que Paulo vai argumentando: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha tudo isso. E tudo isso começa quando Paulo estava dizendo que não pode, né, que nós não confiamos o quê? Na carne, ou seja, naquilo que pela carne nós poderíamos conquistar.
Uma justiça que provém da carne, que a carne conquista, é justamente aquela justiça que vem pelas obras da lei. Então Abraão, ele alcançou alguma coisa segundo a carne? A justiça que Abraão teve foi segundo a carne? Porque os judeus, em sua grande maioria, estavam tentando alcançar uma justiça pelas obras da lei. Uma justiça que provinha, no final das contas, então, da carne. E eles se diziam todos filhos de Abraão. Mas e aí? E Abraão? Bom, então tá, todos eles são filhos de Abraão. Abraão, o que ele conquistou segundo a carne? A justiça que ele teve foi segundo a carne? Abraão tinha motivo de se gloriar então em si mesmo, porque se ele tivesse conquistado uma justiça segundo a carne, pelas suas próprias obras. Vamos ler aqui o texto, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Ele teria motivo de glória então em si mesmo, mas não diante de Deus. Porque a justificação diante de Deus é impossível a um homem caído, pelo menos, Porque só teve um homem que conquistou a justificação para nós, que foi o homem Jesus Cristo. Aquele que de fato sim cumpriu toda a lei. Mas agora, Abraão tinha de que se gloriar diante de Deus? Não, de modo algum. Versículo 3: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha que coisa tremenda. Está lá no capítulo 15, lá de Gênesis, bem no início. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, como é que foi que Abraão foi justificado? Foi pelas obras ou foi pela fé? Foi pela fé. A justiça que Abraão teve diante de Deus foi alcançada, ele pôde tomar parte nessa justiça por meio das suas obras ou por meio da fé? Pela fé. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, olha o versículo 4 aqui. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aqui é interessante agora o versículo 5 também. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Queria só chamar a atenção aqui para uma expressão que acontece no versículo 4 e outra que ocorre no versículo 5. E quem sabe até vai ajudar os irmãos a fazer uma relação melhor até entre o versículo 4 e o 5. Quando aqui nós temos no versículo 4, a expressão faz qualquer obra, ela está traduzindo um verbo no grego. E quando no versículo 5 nós temos a expressão pratica, mas aquele que não pratica, então essa palavra, pratica, é exatamente o mesmo verbo. Então eu poderia, por exemplo, traduzir de maneira igual nos dois versículos, tanto no versículo 4 como no versículo 5, eu poderia colocar, por exemplo, faz obras, traduzir esse verbo como faz obras. Então como é que ficaria, por exemplo, o versículo 4? Ora, aquele que faz obras, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tu fez alguma obra? Fez obras? Então tá, agora tu vai ter o teu salário, teu galardão. Como tu fez, tu tem direito a receber. Um trabalhador, ele trabalhou, fez a obra que foi pedida para ele fazer. O que ele é digno é o trabalhador do seu salário, Ou seja, vai receber ali o seu galardão, a sua recompensa pelo seu trabalho. Mas e aí? É segundo a graça daí? O patrão, quando ele paga o salário do funcionário, o funcionário ele agradece, o patrão assim, para conto, bom, e gracioso, ele está me dando esse salário por graça, é isso? Não. O trabalhador, ele fez por merecer, trabalhou ali e tal. Se ele faltou, os dias que ele faltou e não trabalhou, vai ser descontado dele. Não trabalhou, não mereceu aquele dia de ser pago, aquele dia de trabalho. É assim. Então, aquele que faz obras, faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha só o 5. Mas aquele que não pratica, mas aquele que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Sabe, isso é
Chega a ser quase um escândalo. Né, para muitos corações um escândalo. Como assim, né? Aquele que não faz obra, não pratica, mas crê naquele justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E é isso mesmo, é exatamente isso que está escrito. Esse é o Evangelho da graça de Deus. É onde a nossa justiça, pela qual nós somos aceitos perante Deus, não depende das nossas obras. Nós não teríamos obra, por mais que fizéssemos, que poderia nos tornar aceitáveis diante de Deus. E Deus poderia olhar assim: bom menino, vem aqui que eu vou te receber agora. Não, jamais isso iria acontecer. É somente por meio da fé em Cristo. É somente pela justiça que nos vem a nós, nos é imputada a nós. E vocês vão ver como essa palavra imputação, esse verbo imputar, como ele acontece aqui nesse capítulo. Ou seja, a justiça pela qual nós somos recebidos perante Deus não é uma justiça própria, não é mérito nosso, não é uma dívida que Deus tem, né, que nos pagar. Vou salvar vocês porque realmente, né, vocês fizeram por merecer, né, então vou dar um pagamento aqui, está aqui, salvação. Não, jamais. O mérito todo é de Cristo, a glória toda é de Cristo, da nossa salvação. Então, aquele que não faz a obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. E aí, agora Paulo chama outro testemunho. Vamos ver aqui, não é só Abraão que foi justificado diante de Deus pela fé. Está aqui Davi. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Davi declara isso, que é bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, e aqui está exatamente aquilo que Davi diz no Salmo 32, versículo 1 e 2, que foi o salmo que eu li na abertura do culto. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Quem aqui é bem-aventurado? Quem já teve suas maldades perdoadas? As suas iniquidades, suas transgressões? Sabe, se tu já teve as tuas injustiças, as tuas iniquidades perdoadas, as tuas maldades perdoadas, tu é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Como é que foi que nós fomos perdoados? Foi porque nós fizemos boas obras para compensar as más? Foi esse o padrão que Deus utilizou para nos perdoar? Nunca, né? Nunca Deus vai fazer isso de usar, então faz aqui obras boas para... Né, isso aí, lá no catolicismo romano, pode até funcionar assim, né? O pessoal vai lá, confessa o pecado para o padre dá a penitência, né? Diz: faz isso e isso, né? Daí tu vai ter o perdão do teu pecado. Mas esse não é o Evangelho de Deus, esse é outro Evangelho. Esse Evangelho aí que tu precisa fazer boas obras para compensar as más, esse é um Evangelho que ele é anátema, é um Evangelho amaldiçoado. Mas agora, o Evangelho de Deus é esse, é aquele que nós somos bem-aventurados porque as nossas maldades foram perdoadas. Olha só, e cujos pecados são cobertos. Versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que nós pecadores merecíamos? Que Deus imputasse o nosso pecado. Bom, tu pecou, então né? Eu vou imputar o teu pecado a ti e vou te condenar. Esse é o nosso merecimento. Mas agora, o que acontece? Voltando lá no versículo 6. O que Davi quis dizer com esses, né, isso que a gente leu aqui, versículo 7 e 8. Duas vezes, né, são mencionados, né? Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E depois novamente ressalta, né, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, o ato de Deus não imputar o pecado, né, não imputar o pecado, implica, em consequência, que Deus está sobre esse pecador que ele não está imputando o pecado, ele está então imputando a justiça, que é justamente a conclusão que é nos dita aqui no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras. Então, o fato de Deus não imputar o pecado, não é somente, então ele não imputa o pecado, mas não imputa nada.
Não, ele vai justamente não imputar o pecado e, por outro lado, ele vai imputar a justiça. Então, existe algo que não é imputado a nós e existe, por outro lado, algo que é imputado a nós. Ou seja, o pecado não é imputado e aí nós não somos condenados. E a justiça nos é imputada e aí nós somos aceitos perante Deus. Versículo 9: Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Então, é só os judeus que eram circuncidados, que eram esses bem-aventurados, que eram justificados diante de Deus, e cujas maldades eram perdoadas, cujos pecados eram cobertos, cujos pecados não lhes eram imputados. Essa bem-aventurança, ela vinha somente sobre a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? E aí a resposta é, Paulo puxa novamente o exemplo de Abraão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Tá, tudo bem. Todos concordam que, como já foi dito, como está escrito claramente lá em Gênesis, que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Versículo 10: Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Então, Abraão, quando foi dito lá que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, naquele momento Abraão estava já circuncidado ou ainda não estava circuncidado? Não estava circuncidado. Então, como diz aqui, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, a bem-aventurança que foi dita ali, que foi repetida 2 vezes, ela vem somente sobre aqueles que são circuncidados ou vem sobre todos? Quer circuncidados, quer não? Vem sobre todos, porque justamente essa bem-aventurança veio sobre Abraão, a bem-aventurança da justificação pela fé e não por suas obras. Essa bem-aventurança veio sobre ele quando ele era ainda incircunciso. Ele não havia sido circuncidado ainda. E foi muitos anos antes de ele ser circuncidado. Para os irmãos terem uma ideia, nem Ismael tinha nascido ainda quando isso aconteceu. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. E ele foi circuncidado me fugiu agora se é com 99 ou com 100 anos. Ou seja, pelo menos 14 anos antes. No mínimo, se não mais. É o tempo de quando ele foi justificado pela fé, de quando é dito que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, até o momento onde ele foi circuncidado. Justamente para ficar muito claro que não houve vínculo da sua justificação pela fé com o ato de ele ser circuncidado. O que a circuncisão foi, então, no caso de Abraão? Vamos ler aqui o versículo 11. Versículo 11: E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Ou seja, a circuncisão para Abraão, ela foi um selo da justiça que ele teve pela fé. E justiça essa que ele teve pela fé, não após ser circuncidado, mas quando estava na incircuncisão, para que ele fosse pai de todos os que creem. Ele é pai dos incrédulos? Abraão é pai dos incrédulos? Não, Abraão não é pai de nenhum incrédulo. Abraão só é pai daqueles que creem. Só para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, se um judeu é incrédulo, ele pode dizer de fato que ele é filho de Abraão? Um judeu incrédulo, pela carne ele é, mas espiritualmente não. Jesus mesmo, discutindo com eles, disse assim: vocês têm por pai é o diabo. Por quê? Porque eram incrédulos, não queriam receber o Messias, o Cristo. E Jesus disse na cara deles, mesmo eles sendo descendência da carne de Abraão, mas eles eram incrédulos e por isso não eram filhos de Abraão. Ele falou assim: se Abraão fosse o vosso pai, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Ou seja, porque as obras de alguém que crê
tudo que não é de fé é pecado, né? Então, aquele que crê, as suas obras são feitas em fé. Agora, por isso que as obras de Abraão, elas são produto da sua fé. A raiz das obras de Abraão são a fé. E da mesma forma, os judeus ali que não criam, era impossível que eles pudessem serem filhos de Abraão espiritualmente. Por quê? Porque não tinham a fé de Abraão. Então, mesmo que, como é que eles poderiam ter, se não tem a fé de Abraão, muito menos as obras de Abraão? Porque a fé, ela sempre vai ser anterior às obras. A fé sempre é anterior às obras, às boas obras, às obras aceitáveis a Deus. Mas, voltando aqui, para o texto aqui. Então, Abraão, ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, ou seja, para que todos aqueles que estão na incircuncisão, como todos nós aqui, mas uma vez crendo, nós nos tornamos também filhos de Abraão. E então, assim como a justiça foi imputada pela fé a Abraão, da mesma forma a justiça nos é imputada pela fé a nós. Agora tem um outro detalhe aqui. Abraão, ele recebeu, né, esse selo da justiça da fé, né, a circuncisão. Então a circuncisão para Abraão foi um selo da justiça da fé. Ele creu e pela sua fé, então, depois Deus concedeu a ele um selo da justiça da fé, a circuncisão. No nosso caso, nós também, pela fé, nós recebemos um selo. Só que esse selo que nós recebemos não é a circuncisão na carne, é a circuncisão de Cristo, que é operada em nossos corações, que é operada pelo Espírito. E justamente então, o Espírito opera essa circuncisão em nosso coração, nos marca e passa a habitar em nós, e o Espírito Santo então passa a ser este selo sobre nós que cremos. Olha o que diz a palavra lá em Efésios, capítulo 1, e versículo 13. Está falando aqui de Cristo, né? E aí diz assim, ó, Efésios 1:13, em quem também vós estáis, ou seja, nós estamos, né, agora em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, creram no evangelho? Aquele que creu no evangelho, então foi selado com o Espírito Santo da promessa. Tu vê, é interessante, né, que o selo, ele vem após algo. Assim como para Abraão, a circuncisão foi dada como um selo da justiça da fé, após ele ter sido justificado pela fé, de maneira semelhante, o selo do Espírito Santo, ele é colocado sobre nós após nós termos crido. Então, tendo nele também crido, fostes então o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Nós cremos por atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou sobre os nossos corações para nós crermos, para que essa fé seja despertada. Mas o selo não vem antes da fé. O Espírito Santo não nos sela antes de nós crermos. É somente após nós crermos que nós somos selados. Então nós cremos e então somos selados. Assim como Abraão foi selado, né, por meio da circuncisão, é lógico que espiritualmente ele também recebeu esse selo, né, o Espírito Santo sobre ele. Mas, né, de maneira física, como, né, todo o período do Antigo Testamento existem muitos aspectos, né, que servem como símbolos, como tipos, né, das coisas espirituais. Abraão então recebeu a circuncisão, que era esse selo, né, da justiça da fé. Versículo 12 diz assim, agora voltando lá para Romanos, né? Romanos capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão. Então olha só, ele é pai da incircuncisão, né, de todos aqueles que estão na incircuncisão quando creem, mas também, né, ele creu e recebeu a circuncisão como um selo da justiça da fé,
e fosse então pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, o que diz aqui o versículo 12? Que Abraão ele é pai daqueles que estão na circuncisão, mas não somente porque estão na circuncisão, é daqueles que são circuncidados, mas também creem. Porque aquele que simplesmente é circuncidado, mas não creu no Evangelho, esse não é filho de Abraão. Olha só, que fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, aquela, e novamente ressaltando, né? Lembrem que a fé que justificou Abraão foi não quando ele já estava circuncidado, mas quando ele ainda era incircunciso. Essa tecla vai sendo teclada ali, ó, esse martelinho vai batendo várias vezes, que é para deixar bem inculcado. Abraão foi justificado pela fé quando ainda era incircunciso. Isso para quê? Para justamente tirar aquela coisa que havia no coração, né, de muitos judeus quando criam, não era de todos, mas infelizmente muitos tinham aquela convicção ainda que havia uma necessidade ainda da circuncisão, mesmo após crerem no Evangelho. Então, por isso que chegou a haver ali toda uma reunião, né, da igreja lá em Jerusalém para decidir essa questão da circuncisão, da guarda da lei e tal. De tanto que havia, sabe, essa coisa, né, da necessidade achavam, né, que era necessário circuncidar os gentios. Não. Abraão foi justificado pela fé quando era incircunciso. Não foi necessário ele ser circuncidado primeiro para daí, né, poder ser justificado pela fé. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, que agora entra num outro aspecto, né, a promessa. Quando é que Deus fez as promessas para Abraão? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, existem dois pactos ao longo da história. Existem duas alianças ao longo da história. Uma aliança das obras e outra aliança da graça. A aliança da graça, nós temos acesso a essa aliança, e sempre o acesso a essa aliança da graça foi sempre por meio da fé. E a aliança das obras, o pacto das obras, como é que se pode estar então aliançado com Deus dessa forma? Por meio das obras. Adão havia sido colocado debaixo desse pacto de obras e não cumpriu, e quebrou o pacto, e com isso ele trouxe maldição para si e para toda a sua descendência. Mas agora, quando Deus fez promessas a Abraão, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, foi feita a Abraão e a sua posteridade, foi pela lei ou foi pela justiça da fé? Foi Deus disse assim, tu vai ter que cumprir agora essas condições aqui, tudo, senão se não chover essas obras aqui, em algum ponto falhar, acabou, não vai herdar nada. Ou foi pela justiça da fé, ou seja, se Abraão cresce nas promessas de Deus, ele iria herdar. Foi pela justiça da fé ou foi pela justiça das obras? Foi pela lei ou foi pela justiça da fé? Versículo 14, porque se os que são da lei são herdeiros, ou seja, se aqueles que são das obras da lei, se aqueles que entendem que é por cumprir a lei, então satisfazendo os requisitos da lei, é que daí vai ser justificado, se esses é que são os herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Quando a lei veio, quando Deus deu a lei por meio de Moisés, essa lei, quando fala aqui no versículo 13 e no 14, ela não é necessariamente a lei de Moisés. Essa lei aqui, ela está falando, né, justamente daquela forma, né, de poder ser aceito, justificado, né, aquela justiça que provém da lei. Mas essa lei que fala não é simplesmente a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela fala também dessa justiça das obras, mas a lei de Moisés também dá testemunho do Evangelho. Nós já vimos isso, né? Como a lei, ela dá testemunho de Cristo.
Mas agora, então não é simplesmente a lei de Moisés que está sendo falada aqui no versículo 13 e 14, mas sim, né, aquele padrão aonde, né, se adquire a justiça por meio da lei, que faz parte de um pacto, que é o pacto das obras. Mas agora, então, se os herdeiros são esses que são da lei, que são esses que estão debaixo desse pacto das obras, cuja herança não vem por meio da fé, mas sim vem por meio da obediência à lei, ao padrão que Deus estabeleceu, se esses são os herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha só isso. Uma está em oposição à outra. Um pacto está em oposição ao outro. Não tem como se estar ao mesmo tempo debaixo dos dois pactos. Ou se está debaixo do pacto das obras, ou se está debaixo do pacto da graça. Ou nós estamos debaixo da lei, ou nós estamos debaixo da graça. Não tem como se estar debaixo dos dois ao mesmo tempo. E a herança que Deus prometeu, ela é dada a quem? A quem está debaixo do pacto das obras, ou ela é dada para quem está debaixo do pacto da graça? Debaixo da graça. Porque afinal diz claramente aqui que se os herdeiros são os da lei, são aqueles que estão vinculados a um pacto de obras, então a fé se torna o quê? Vã, inútil, sem serventia nenhuma. E a promessa que Deus fez, aí ela é aniquilada, é anulada. Por quê? Porque a lei opera a ira, que é o que acontece desde o início. Adão pecou. Ele não conseguiu manter o pacto de obras. E logicamente, na sequência, toda a sua descendência, que já nasce corrompida, não tem como manter esse pacto. Ninguém conseguiria. O único que conseguiu, que nasceu debaixo da lei, que nasceu debaixo desse pacto de obras, mas que não tinha uma natureza corrompida pelo pecado, foi Cristo. E ele cumpriu o pacto. E ele então, por causa da sua obra, pôde nos livrar das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto. Ele nos livrou. Isso por quê? Por causa da promessa. Porque a promessa está vinculada não ao primeiro pacto, não ao pacto das obras. A promessa ela está vinculada ao novo pacto, à nova aliança, a aliança da graça. A promessa está vinculada então à aliança da graça. Qual foi uma das promessas que Deus fez a Abraão? Que na semente dele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa. Essa promessa, ela está vinculada à lei, ela está vinculada a um pacto de obras, ou ela está vinculada à graça? Está vinculada à graça, porque justamente é a promessa da vinda do Messias. É a promessa da vinda de Cristo. Jesus Cristo é a semente, é a descendência, no singular, descendência de Abraão, no qual todas as famílias da terra são abençoadas, são benditas. É Ele, é Jesus Cristo. Por isso que a promessa foi feita a Abraão, não é pela lei, não é por um pacto de obras, mas é pela graça. Deus estava ali evangelizando Abraão, porque justamente essa é a forma como Paulo fala lá em Gálatas, né? Paulo ele diz assim lá em Gálatas capítulo 3, capítulo 3, versículo 6 em diante. Assim como Abraão creu em Deus, olha só, Gálatas 3, 6 em diante. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Olha só, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Que coisa tremenda, né? Voltando aqui para Romanos, então a lei, ela opera a ira, ou seja, porque justamente todos aqueles que estão debaixo da lei,
Como a gente já viu lá em Romanos capítulo 3, pessoal, nós sabemos que tudo, Romanos 3, 19 e 20, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então a lei opera a ira. Por que a lei opera a ira? Opera a ira de Deus. Porque uma vez que todos somos transgressores da lei, aquele que transgrediu sequer um ponto da lei, transgrediu a lei. É como se tivesse transgredido tudo. E está debaixo da lei, é culpável, é condenável diante de Deus. E está debaixo da ira. Está debaixo da ira de Deus. Todos os transgressores da lei estão debaixo da ira de Deus, porque a lei opera a ira. Só não estaria por meio da lei, só não está debaixo da ira aquele que conseguiu cumprir todos os requisitos da lei sem transgredir um só ponto. Quem é esse? Já ouviram falar? Jesus. Coisa tremenda, né? Jesus é aquele que se colocou debaixo da lei, ele nasceu, conforme Gálatas também fala, Gálatas capítulo 4, né? Ele nasceu de mulher, né? Nasceu debaixo da lei, justamente para remir os que estavam debaixo da lei. Nós que tínhamos uma dívida para com Deus, por causa da nossa transgressão da lei. Nós que estávamos em débito, então, com a justiça divina, Jesus veio e quitou essa dívida. Ele nasceu debaixo da lei justamente para nos livrar da condenação, da ira, sobre a qual nós estávamos. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Mas como desde o princípio Deus estabeleceu a lei, então, sempre, infelizmente, acabou que sempre houve transgressão. Deus deu uma lei para Adão e Adão transgrediu. Depois Deus foi dando outras leis, foi ampliando, né, cada vez mais até chegar, né, no ápice lá em Moisés, no Monte Sinai. E o que aconteceu? Quem é que conseguiu cumprir? Jamais o homem conseguiu cumprir a lei. O único homem que cumpriu foi Cristo. Então, por isso que a oferta dele foi aceita. Por isso que um Deus que estava irado com o pecador foi apaziguado pelo sacrifício de Cristo. Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus não estava debaixo da ira. Ele foi colocado debaixo da ira por nós, por nossa causa, pelas nossas transgressões. Ele foi colocado debaixo da ira. Mas ele, por ele mesmo, ele não estava debaixo da ira. Ele fez tudo o que agradava ao Pai. O Pai mesmo testifica a respeito dele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E é justamente a aceitação que ele tinha perante o Pai, é a aceitação que nós passamos a ter quando nós cremos nele. Porque a justiça dele é atribuída, é imputada a nós que cremos na sua obra. Versículo 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Ou seja, não é pelas obras, mais uma vez está se ressaltando, é pela fé, para que seja segundo a graça, não é para ser pelo mérito humano. E a promessa, então, ela fica firme para toda a posteridade, ou seja, para todos os filhos de Abraão. Tanto aqueles que são da lei, ou seja, aqueles que são da circuncisão, aqueles que são judeus naturais, que já nascem, né, como descendência natural de Abraão, desde que creiam, tanto para estes, né, para toda a posteridade. Mas também a que é da fé que teve Abraão, ou seja, a fé que teve Abraão quando? Quando incircunciso. Ou seja, para aqueles que estão debaixo, para aqueles que estão na incircuncisão, mas que se tornam crentes como Abraão foi. Então é para toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Que coisa tremenda isso! Você vê que pela fé em Cristo, né, no Evangelho, nós todos, judeus e gentios, somos igualados. Porque aqui não é feita distinção nenhuma, é só dito assim: Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito. E aí Paulo prova, né, por meio da Escritura, mais uma vez, essa declaração, que Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir. Não é por pai de uma nação.
Abraão não foi constituído como pai apenas da nação de Israel, apenas como, né, da nação dos judeus. Não. O pai de muitas nações se constituiu. Perante aquele, porque justamente esse é o significado, né, do termo Abraão. Quando Deus muda o nome dele, esse é o significado. Deus estava ali constituindo Abraão, que antes era Abrão, né, como um pai de nações. Não mais apenas como um grande pai de uma nação só. Como está escrito, para o pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou, antes de eu focar, né, nessa cláusula aqui do meio do versículo, né, Deus, o qual vivifica os mortos, quero antes falar sobre o final do versículo, né, que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é algo muito tremendo. Ver as coisas que não são, ou seja, que não existem ainda, mas como se já fossem. Abraão, pai de muitas nações, isso já era uma realidade no tempo de Abraão? Era uma promessa, mas ela já tinha se concretizado? Não. Mas Deus fala a respeito dele como se já fosse. Por quê? Porque diante de um Deus que pode todas as coisas e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, aquilo que ele estabeleceu que vai acontecer, necessariamente vai acontecer. Ninguém pode impedir. Então, quando Deus fala a respeito de algo futuro, ele fala desse algo futuro que ainda não é, como se já fosse. Quando nós lemos o Apocalipse, não tem muitas coisas assim, que chega a falar no passado as coisas, assim, né? Os verbos estão ali, assim, né? É como se já tivesse acontecido. A descrição das coisas, das profecias, né, do que vai acontecer, não aconteceu ainda. Mas Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Elas não são da nossa perspectiva, mas da perspectiva de Deus é tão certo, é tão concreto aquilo, né, que é como se já fosse. Então, por isso que não existem impossíveis para as promessas de Deus. Qualquer promessa que Deus faça, quando Ele promete algo, necessariamente Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vela por cumprir a sua promessa. Não há impossível para Deus, e quando Ele diz que algo, quando Ele fala dessa forma assim, como algo que, como se aquilo já fosse, mesmo aquilo não sendo ainda, necessariamente aquilo vai se tornar, aquilo vai vir sim, se concretizar e passar a existir, passar a ser. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, aquilo que Ele disse. E voltando agora, né, para o meio do versículo, né, Deus, o qual vivifica os mortos. Agora aqui está um ponto chave no que vai se desenrolar até o final do capítulo. É a fé no Deus que vivifica os mortos, ou seja, naquele que tem o poder de ressuscitar. Esse aqui é o aspecto agora que vai ser trazido à tona e que vai ser focalizado. Porque até então, né, se a gente for olhar o capítulo 3, né, que eu abordei no domingo passado, a nossa justificação ela fica, né, vinculada à obra que Jesus realizou por nós na cruz, derramando o seu sangue, morrendo por nós. Mas não foi mencionado ali a ressurreição. Mas agora, e aí então até pode, né, para alguém assim parecer que, então será que não teria nada, né, a ressurreição não teria nada relacionada com a nossa justificação? É só, né, o sangue derramado de Cristo e a sua morte? Não, a ressurreição também. É a obra completa que Jesus fez por nós. Ao se entregar, ao sofrer por nós, ao derramar o seu sangue na cruz, ao morrer por nós, ser sepultado e depois ressurgir dentre os mortos. Essa obra completa é a obra que nos justifica. Essa obra completa. A prova justamente, a prova que o sacrifício de Cristo foi aceito como um sacrifício que nos justifica, a prova de que o sangue de Cristo foi aceito como propiciação pelos nossos pecados, é o fato de Jesus ter ressuscitado. Porque se Ele tivesse morrido como
uma propiciação, uma oferta pelo nosso pecado, e não tivesse ressuscitado, que prova nós teríamos, que garantia nós teríamos que esse sacrifício foi aceito perante Deus? Para nos justificar. Não teríamos prova nenhuma, não teríamos garantia alguma. Mas continuando aqui, então o foco agora vai se dar nisso, né, que Deus é aquele que vivifica os mortos, é o Deus que opera a ressurreição, e esse aspecto da fé que vai estar sendo ressaltado. Olha só, versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele creu em esperança, ele creu contra a esperança. Por quê? Porque qual era a condição dele? Ele estava com praticamente 100 anos. Sara, praticamente 90 anos. Qual era a condição natural que eles tinham de ter um filho? De a promessa de Deus que, né, em Isaac será chamada a tua descendência. Qual era a possibilidade humana, né, para que isso se cumprisse? A possibilidade humana era zero. Ou alguém ouviu aí, qual foi o último velhinho de 100 anos com a esposa de 90 que teve filho? Eu só conheço um. Só conheço Abraão. Depois disso, né, teve também um outro, né, senhorzinho, com a sua senhorinha, né, lá no Novo Testamento, pai de João Batista, né, mas eu creio que eles não chegaram na mesma idade de Abraão aqui, eles ainda estavam já uma boa distância ainda, né, de Abraão, mas mesmo assim foi um milagre tremendo da parte de Deus, e que infelizmente Zacarias não teve a mesma fé de Abraão, porque Zacarias não creu quando o anjo falou para ele. É um anjo que estava falando com ele. Lá dentro do templo de Deus tinha todas as condições possíveis para que ele cresce imediatamente na promessa, sobre algo que ele orava, ele pedia, e o anjo, as orações foram ouvidas. Mesmo assim ele não creu. Não creu, e então tá, então vai ficar mudo agora a criança nascer. Mas agora, de maneira diferente, Abraão creu contra a esperança. Ele em esperança creu. Diz o versículo 19: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. O que importa se meu corpo já está amortecido? Deus falou, ele vai cumprir. Pois ele era já de quase 100 anos, nem tampouco. Olha só, mas é interessante a forma, né? Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Por quê? Porque ele cria no Deus que prometeu, e o Deus que fez a promessa é o Deus que tem o poder de vivificar os mortos. Então aqui está a analogia com a ressurreição. O seu corpo estava como que amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E ele creu. Ele não olhou para isso, para o amortecimento do ventre de Sara, para o amortecimento do seu próprio corpo, e achou que mas vai ser muito difícil. Não. Ele não enfraqueceu na fé. Ele não atentou para isso. Versículo 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele foi fortalecido na fé, ele creu na promessa de Deus, ele creu naquele Deus que vivifica os mortos, ele creu naquele Deus que pode dar vida para quem já está mortificado. O seu corpo mortificado, ele cria, Deus pode vivificar o meu corpo mortificado, Deus pode vivificar, tornar da vida ao ventre amortecido da minha esposa. Ele creu na promessa de Deus, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deus é glorificado quando nós cremos nele. Aquele que duvida das promessas de Deus, aquele que duvida não glorifica a Deus, mas aquele que crê, esse glorifica a Deus. Tu quer dar glória a Deus, quer glorificar a Deus, creia nas suas promessas, creia em Jesus Cristo, creia na obra dele, na obra que ele fez por ti, porque aí
tu vai estar glorificando a Deus. Aquele que confia nas próprias obras está, no final das contas, querendo glória para si. Mas agora, aquele que descansa na obra consumada de Jesus Cristo, esse dá glória a Deus, esse dá glória a Jesus Cristo. E eu quero falar também outro aspecto aqui em relação à fé, sabe, em Deus. Olha que coisa tremenda, como vai descrevendo nessa fé inabalável, essa fé firme, né, que Abraão teve nas promessas de Deus. Novamente 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus era poderoso para fazer aquilo que ele tinha prometido. E eu quero falar algo sobre a fé e sobre a incredulidade agora. A fé, ela justamente, qual é a base? Onde é que ela se estabelece? A fé, ela se estabelece justamente no fato de que Deus falou, e se Ele falou, Ele não mente. E não apenas de que Ele falou e não mente, mas de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse. Essas duas questões principais, a verdade de Deus e o poder de Deus. Esses dois principais atributos são sobre os quais a fé é estabelecida. A verdade e o poder de Deus. Então nós cremos que Deus é verdadeiro e nós cremos que Deus é poderoso. Que uma vez que Ele falou, Ele não mente. E Ele tem todo o poder de cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer. Agora, tem uma coisa na Bíblia que por mais de, na verdade sim, pelo menos duas vezes é repetido isso. Tem uma coisa que é dito que Deus não pode. Deus é todo poderoso, Deus tem todo o poder, mas tem uma coisa que é dito que Ele não pode fazer, que é mentir. Deus não pode mentir, o Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir. Aquele que crê, ele justamente crê que Deus não pode mentir, e que Deus pode fazer tudo aquilo que prometeu fazer, que disse que faria. Mas agora o incrédulo, ele inverte as coisas. Ele acaba fazendo de Deus mentiroso. A única coisa que é dito que Deus não pode fazer, o incrédulo diz, não, isso Deus pode fazer sim, Deus pode mentir. E aí aquilo que, quando diz assim, ó, Deus é todo poderoso, pode tudo, pode fazer todas as coisas. Não, acho que isso aí Ele não pode. Quando nós, olhem isso, irmãos, isso é algo muito forte. Quando nós olhamos para uma promessa e duvidamos da promessa de Deus, no final das contas estamos dizendo isso, nós estamos invertendo a questão toda e dizendo que Deus é mentiroso e que Ele não é todo poderoso, que Ele não pode todas as coisas. A incredulidade faz isso. A incredulidade chama Deus de mentiroso e diz que Ele não é todo poderoso. A fé, pelo contrário, diz, seja Deus verdadeiro. Deus não mente jamais, Deus não pode mentir, e Ele tem o poder de fazer todas as coisas, tudo aquilo que Ele quiser. Então que nós não venhamos a ser incrédulos, que nós não venhamos a duvidar, não sejamos infiéis, que nós não venhamos a chegar diante de Deus. Quem é que teria a ousadia, né, de chegar para Deus e dizer que Ele é mentiroso? Dizer que Ele não pode todas as coisas. Mas quando o coração é incrédulo, é exatamente isso que faz. Pode não falar isso com as suas palavras audivelmente, mas é isso que está, a incredulidade dá esse testemunho falso. A incredulidade dá um testemunho falso de que Deus é mentiroso e de que Deus não pode todas as coisas, enquanto a fé dá um testemunho verdadeiro de que Deus não pode mentir, de que Deus é verdadeiro, que Ele pode fazer sim tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Assim, versículo 22, assim isso lhe foi também imputado como justiça. O fato de Abraão, né, crer de maneira inabalável nas promessas de Deus. Mais uma vez está ressaltando o quê? A fé. Olha como foi descrevendo, né,
a fé firme de Abraão, e é dito então aqui que assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ou seja, de maneira completa, tanto a fé nas promessas, como a fé de que Deus é aquele que vivifica os mortos. Ora, versículo 23, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. E aqui eu posso pegar o final do versículo, esse tomado em conta é a mesma palavra, é o mesmo verbo, imputado. Assim como no versículo 24, mas também por nós a quem será tomado em conta, ou seja, a quem será imputado. Então é o mesmo verbo aqui. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse imputado, ou seja, que a sua fé fosse imputada como justiça. Não só por ele está escrito isso, que a sua fé foi imputada como justiça. Versículo 24. Mas também por nós, a quem será tomada em conta, ou seja, a quem será imputada, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Então a nossa fé ela não está apenas direcionada ao sacrifício de Jesus na cruz, mas ela também está direcionada à sua ressurreição dentre os mortos. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque a obra de Cristo ela é completa ao morrer e ao ressuscitar. Esse é o evangelho da nossa salvação. Quando Paulo está lá falando, e provando, e várias formas, a ressurreição de Cristo, a importância dessa doutrina da ressurreição, ele começa dizendo o evangelho, olha só, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois ele começa a dar as várias provas da ressurreição de Cristo e mostrar qual é a importância disso. Mas você vê que o Evangelho, basicamente, ele fala sobre a morte, o sacrifício substitutivo de Cristo por nós, e fala do seu sepultamento e ressurreição. Então, nós somos justificados, a justiça de Cristo é imputada a nós, tanto quando, e de maneira completa, quando nós cremos no Evangelho completo, ou seja, que Jesus derramou o seu sangue por nós, como propiciação dos nossos pecados, morreu naquela cruz, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Então olha só, mas também por nós, a quem será tomado em conta, quem será imputado, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. A esses é imputada a justiça, aqueles que creem naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, foi por causa dos nossos pecados. Sabe que nós sempre tenhamos isso em mente. Foi por causa do meu pecado, dos meus pecados. Jesus foi entregue, que o Pai entregou o seu Filho. E ele ressuscitou para a nossa justificação. O momento onde ele ressurge é o momento onde claramente é dado testemunho. O Pai aceitou o sacrifício do Filho. Cristo fez propiciação. Agora existe uma base segura para nós termos acesso a Deus. Agora existe uma base segura para nós sermos aceitos novamente na presença de Deus. Essa base é sangue derramado de Cristo, é a morte dele na cruz e é a sua ressurreição dentre os mortos. Que nós venhamos a ter a nossa fé firmemente estabelecida nessas verdades, para que a justiça de Cristo seja imputada a nós, para que nós sejamos justificados e possamos eternamente estarmos servindo ao nosso Deus, gozando, nos alegrando na sua presença, em nome de Jesus. Amém.